Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje tem o patrocínio da Baobá Essências e da Químios VG. Hoje nós vamos fazer uma bandeja de gesso. Ah, Sônia, você já fez bandeja de gesso, mas vocês não imaginam o que a gente vai utilizar para fazer essa bandeja de gesso, para ficar igual aquela outra que a gente faz com a forminha, que é aquela forminha de silicone que a gente tem que comprar. Eu vou mostrar para vocês que você não tem que comprar nada. A gente vai fazer com um pote de sorvete e posso garantir, ficou lindíssima, porque ela tá aqui na minha frente. Eu já finalizei esse vídeo e ficou maravigold, tá? Para você que não conhece esse canal, seja muito bem-vindo. Chega chegando, deixa o seu like aí para dar aquela força para a firma, para a gente chegar para muito mais pessoas, tá bom? Eu conto com o seu like, tá? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixa os seus comentários. Fala para mim o que você tá achando aqui do canal, o que você gostaria também de ver aqui no canal, tá certo? Eu quero muito agradecer a todos que estiveram lá na minha live, lá no Instagram, e a gente fez um sorteio de uma vela minha, ó, ela tá aqui na minha mesa com o nome da ganhadora, tá? Quem ganhou foi a Mônica, parabéns, Mônica. Então, se você não me segue ainda nas redes sociais, segue lá, vai lá no Insta, vai lá também no Facebook e também no TikTok. Vira e mexe, a gente faz umas lives aí e dá um presente para você, tá? Em falar em presente, ó, tem aqui agora 7% de desconto lá na Baobá. É só esse mês, tá? Então aproveita esse cupom e vai lá e arrasa nas compras, porque o Bruno enlouqueceu e fez esse 7% de desconto. Gente, é muito desconto, tá? É um baita descontão, vale muito a pena, tá? Agora chega de TTT, bora para os materiais que hoje tá top demais. Estamos com tudo aqui na nossa bancada, então eu vou mostrar para vocês o que a gente vai utilizar para a confecção. Então aqui eu tenho 200 gramas de gesso, 200 gramas de gesso em pó, e vou mostrar qual que é o gesso que eu compro aqui na minha região, tá? Então eu compro esse gesso fácil, que é para artesanato mesmo, tá vendo? Gesso para artesanato, então é esse que eu compro aqui na minha região, tá? Gesso para artesanato. Mas aí, se você tem um outro gesso aí que você gosta de utilizar, fica a seu critério, tá bom? Então eu tenho 200 gramas aqui. Aqui eu tenho esse xadrez de cor violeta. É aquele pigmento xadrez que a gente compra aí no depósito de construção, tá? Depósito de construção você acha de todas as cores aí. Então esse aqui, esse pigmento é violeta, tá bom? Que eu quero deixar ele com essa cor aqui. É claro que ele... a gente coloca uma cor, mas ele depois ele vai diminuindo um pouquinho. Fica um pouco mais claro, a palavra certa é essa, tá bom? Senão depois o povo fala que eu não sei falar. Então tá aqui, ó, xadrez, tá bom? E aí a gente vai utilizar como desmoldante a vaselina líquida. Você pode utilizar óleo de cozinha também, se for da sua vontade, tá? Eu tenho aqui essa vaselina aqui já no jeito, então vou utilizar ela, um pincelzinho pra gente passar, um copo com água, que aí a gente não tem a medida certa no caso, pra gente fazer o gesso, não tem uma medida certa, você vai colocando até dar o ponto. Qual é o ponto? O ponto que eu vou te mostrar, tá bom? Então aqui, o copo com água e a nossa estrela, que é o nosso pote de sorvete, tá vendo? Ó, esse aqui eu compro dessa marca aqui, mas tem outras marcas aí na sua região, você pode achar de uma outra marca também. O importante é que ele seja oval, para ficar com o formato da bandejinha, e tem essa parte aqui, pelo menos com um fundinho, tá vendo? Ele tem aqui um degrauzinho, que é a parte que vai ficar o formato da bandejinha, tá? Então é importante que ele tenha, porque eu tenho um que é totalmente reto, então aquele não serve, porque ele não vai ficar com essa curvinha aqui, ó, tá vendo que ele tem uma curvinha aqui? Então, de repente, não sei se dá para vocês verem, então essa curvinha aqui é que vai dar o formato da nossa bandejinha, tá? Então, é isso aqui que a gente vai utilizar hoje, é esse material super caro. Além de você tomar um sorvete e ainda vai fazer uma bandeja, arrasou, tá? Então, vou organizar minha bancada e volto pra gente começar, até já. Aqui, nós vamos primeiro untar a nossa forma. Vou colocar um pouquinho aqui na tampa para ficar mais fácil para eu passar aqui, tá? Então aqui, ó, eu passo todo a nossa... Eu tô usando vaselina, mas você pode utilizar óleo de cozinha ou qualquer outro desmoldante do seu costume, né?
Cada um tem aí, de repente gosta de utilizar um ou outro, tá? Eu tô utilizando vaselina, mas você pode utilizar o que você preferir, tá bom? Eu passo aqui um pouquinho, não precisa passar muito para não ficar manchada a sua peça também, tá? É só um cadinho mesmo. Aí a gente coloca aqui, deixa ela aqui de lado, tá? Vou deixar ela aqui de lado e a gente vai começar a nossa obra de arte aqui. Então aqui, ó, a gente já deixa a água no jeitinho. O que que eu vou fazer? Tem gente que coloca o pigmento direto na água porque o gesso ele é rápido demais. Então a gente não pode dar uma bobeada com ele aqui, né? Então tem gente que coloca na água e eu vou pingar direto aqui no gesso algumas gotas, tá? Porque aí, aqui são 2, 4, 5... Vou colocar umas 10, 12 gotinhas aqui, tá bom? Que aí a gente já vai jogar água e ele já vai ficar pigmentado, tá? Tem gente que prefere colocar a água e o gesso por cima. Tem gente que prefere fazer da forma que eu tô fazendo. Eu vou fazer dessa forma aqui porque eu acho que é mais fácil, tá bom? Eu jogo a água aqui, tá vendo que aí já tá todo mundo colorido? É vivendo e aprendendo, né, gente? A gente mexe aqui, vou colocar mais um bocadinho de água. Cuidado para não exagerar na água também, porque senão você tem que colocar mais gesso. Se bem que o gesso, gente, se você colocar um pouco mais de água, você pode deixar ele quietinho, que ele já começa a dar uma endurecidinha. E tá tudo certo, tá? Bom, aqui, ó, eu preciso de mais pigmento, tá? Porque não chegou na cor que eu queria. Então, eu vou colocar um pouco mais de pigmento aqui agora. Ó, você viu que eu coloquei uma tantada, porque eu quero ele um pouco mais escuro, tá? Ó, vou mexer ele aqui. Vamos mexer, eu já marquei aqui na minha forma até onde eu queria, tá vendo? Ó, eu marquei aqui até onde eu queria, tá? Vamos mexer nosso gesso aqui, pra gente não bobear, porque senão a gente perde o ponto. Vou colocar mais pigmento, porque eu quero ele um pouquinho mais escuro. Aí, a cor, você escolhe, tá bom? Você que vê aí a forma que você quer, como que você quer. O ideal é você colocar uma vasilhinha redondinha, que fica mais fácil para você mexer, porque outro dia eu coloquei numa quadrada, ficou muito ruim para mexer. Ó, dá uma mexidinha aqui para o pigmento já... Ó, tá vendo? Ele tá muito líquido ainda. Então, o que que eu tenho que fazer? Colocar mais um pouquinho de gesso aqui, porque eu coloquei água além da conta, tá? Qual que é o ponto? Quando você faz isso, ele demora para cair da colher. Como aqui ele tá caindo rápido, eu coloco um pouquinho mais de gesso. Deixei meu gesso aqui. Vamos abrir aqui o nosso gesso, que eu já tinha grampeado na confiança de que eu não ia precisar mais dele. Um pouquinho mais aqui. Nessa hora, o pessoal que trabalha com gesso, dá um infarte. Vai ter um infarto aí agora nesse momento, porque gesso a gente sabe que ele é rápido, então se você bobear, ficar fazendo o que eu tô fazendo aqui, você pode perder o ponto, tá? É isso aí. Mas está tudo sob controle. Como eu sempre digo, no final sempre dá certo, né? Eu vou dar uma gotinha de vermelho, tá? Porque eu quero ele um pouquinho mais escuro e aí esse violeta tá demorando um pouquinho para chegar. Dei 2 gotas de vermelho. O vermelho, tá vendo? Ai, Sônia, ficou muito vermelho, tá vendo que ele já concentrou um pouquinho mais do rosa, que eu quero esse rosa com violeta. Então ele já deu uma concentrada aqui, ó, tá vendo? 2 gotinhas que eu já dei. Ele já ficou da cor que eu quero, que é essa cor aqui, porque depois a gente vai fazer uma decopagem. Eu quero fazer uma decopagem e eu tenho um papel que é mais ou menos dessa cor. Mais um pouquinho de gesso, porque ele tá mais líquido ainda, tá? Põe aos poucos, tá bom? Senão você tem que fazer igual eu tô fazendo aqui, colocando mais gesso, mais gesso. E o gesso, como não pode mexer muito, pode ser que você passe do tempo, tá? Mexendo bem aqui. Eu não vou pular essa parte, porque eu acho importante. Vou tirar esse copo daqui pra não me atrapalhar. Deixa eu ir mexendo aqui pra ver se não ficou nenhum resíduo, ó. Tinha ficado um pouquinho de resíduo aqui. Vou mexendo mais um pouquinho. Ele tá bem fininho ainda, ó. Tá começando a ficar no ponto. Eu não vou pôr mais gesso, tá? Eu vou deixar do jeito que tá aqui, porque conforme a gente vai mexendo, ó. Olha lá, ó. Ele já demora pra cair, tá vendo aqui? Então, já tá começando a chegar no ponto que eu quero aqui. Então, se eu deixar ele quietinho aqui agora, ele vai ficar mais durinho, tá bom? Mas esse aqui é o ponto que eu quero, ó. Tá vendo, ó? Que ele demora pra cair da colher, ó. Tá? Então, esse aqui é o ponto que eu quero. A gente vai colocar na nossa bandejinha. Eu já deixei uma forminha aqui do lado, que se caso sobrar, eu completo.
A gente vem, coloca ele aqui. Não vai sobrar, vai dar certinho aqui o que eu queria. Deixa eu dar uma batidinha aqui. Gente do céu, olha que olhômetro bonito que eu tô. É isso que eu falo pra vocês, a prática leva à excelência. Conforme você vai fazendo, você vai pegando prática, ó. Deu certinho o tamanho que eu queria. Aqui a gente bate bastante, ó. Bate o máximo que você puder para a bolinha subir, tá? É o máximo que você puder. Se puder ficar fazendo assim, ó, tá vendo que já tá subindo as bolinhas? Nessa hora, se você quiser borrifar o álcool aqui para tirar essas bolinhas aqui, você pode também, tá? Então, aqui a gente bate bem. Esse é o segredo do gesso, tá? Essa movimentação aqui. Ó, tá vendo que já tá subindo um monte de bolinha? Então, você bate na bancada para dar aquela estremecidinha. Ó, conforme você vai batendo na bancada, as bolinhas já vai subindo, ó. Tá? Então, é esse aqui que a gente tem que fazer. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar ele endurecer. Tá vendo como ficou aqui, ó, certinho na risca que eu tinha feito? Tá dando pra ver a risca? E aqui desse lado, né, Lê? Ó, tá vendo? Eu tinha feito uma risca aqui, desse ladinho. Tá certinho na risca que eu queria. Então, eu vou deixar ele agora solidificar. E eu volto aqui pra gente fazer o outro processo, que é a decopagem, para deixar essa bandejinha com cara de rica, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Até já! Voltamos aqui e ele já tá seco, porém eu vou deixar ele fora da nossa embalagem, ou seja, da nossa forma, porque aqui tá um tempo muito úmido e eu quero que ele fique bem sequinho, tá? Então a gente vai desenformar junto. O que eu faço, ó? Eu dou uma apertadinha aqui embaixo para ele descolar, tá? Aqui do fundo, ó, eu aperto aqui no fundo para ele descolar, mas ele já tá praticamente descoladinho. Eu venho e coloco a mão aqui, bem com cuidadinho. Vou pressionando aqui embaixo, ó, ele já tá solto, tá? Aí, ó, pronto. Olha que legal, gente. Olha que lindo que ficou. Olha que lindo, ó. Ficou as marquinhas aqui do nosso fundo, que ele tem umas marquinhas redondas, tá? Mas não tem problema, porque aqui a gente vai fazer uma decopagem bem aqui no meio, só aqui no meio. Não vou fazer nas laterais, não vou fazer em lugar nenhum. Só aqui no meio eu vou fazer uma decopagem. Então eu vou deixar ele secar totalmente. Olha que lisinho que ficou aqui em volta. Olha aqui, gente, praticamente zero bolha, tá? Praticamente zero bolha. Então eu passo o dedinho aqui, ó, para tirar as rebarbinhas, se caso tiver, mas tem muito pouco. Aqui embaixo ficou bem lisinho. Olha que lindo, perfeição, tá? Arrasamos aqui. Então, eu vou deixar ele quietinho aqui para ele secar totalmente. E aí, eu volto pra gente fazer a decopagem aqui agora, tá bom? Daqui a pouco eu volto, só que amanhã, tá bom? Daqui a pouco eu volto, não existe um voltro. Daqui a pouco eu volto amanhã, tá bom? Pra gente continuar. Até já! Voltamos aqui com a nossa peça bem sequinha. Eu tirei ela da forma, conforme eu fiz aqui com vocês, e deixei ela secar, para ela ficar bem sequinha ao toque da mão. Quando você passar, que você vê, colocar a mão aqui, ó, que você vê que ela não tá fria, bem geladinha, é porque ela tá bem sequinha. Você vai sentir o toque da mão, tá? Aí aqui, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma decopagem só aqui nesse centro aqui, ó. Porque aqui ela tem uma bordinha e tem um rebaixo aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Ela, na peça, ela tem um rebaixo aqui. Então, eu quero fazer aqui bem no meinho dela, tá? Então, isso aqui vai ser pra gente... A gente vamos colocar a prova agora, né? Para ver se a gente vai conseguir fazer exatamente certinho aqui como é aqui no centro. Então, aqui, o que eu vou fazer? Ó, eu coloco ela bem justinha aqui. E a gente vai marcar, tá? Eu vou marcar ela aqui nesse centro. Então, o que eu faço? Ó, venho com um tubinho de caneta, sabe? Aquela pontinha da caneta Bic. E vou marcar ela aqui, ó, na beiradinha. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, porque eu já tinha marcado e ela tá saindo fora. Marco bem aqui, para que ela não saia do lugar. Depois, na hora que você for colocar, ela esteja bem justinha, tá? Se você não tiver o tubinho de caneta, você pode fazer isso aqui com a unha, que é até melhor. Deixa eu fazer com a unha, que eu acho que vai ser mais fácil para mim, ó. Vem aqui, passa bem, para ela ficar fundinho. Estica bem o papelzinho no meio, porque às vezes ele vai fazendo uma curvinha e você sai um pouquinho do meio. E faz essa marcação aqui, ó, tá? Faz isso aqui. Fez a marcação, a gente vai cortar. Vou pegar minha tesoura aqui, que eu esqueci. A gente vai cortar aqui esse pedacinho.
Tem que ficar bem de olho para ver aonde a gente corta, tá? Para fazer bem a risca bem certinho, senão ele vai ficar fora depois. Aí aqui, ó, você segura o papel, vira o papel e segura a tesoura. Eu ia falar o contrário, tá? Quando vai fazer redondinho, você mantém a tesoura e só roda o papel, tá? E aí, você vai fazendo isso aqui na borda toda, para fazer o corte certinho. Vai vendo bem aonde tá o corte, para não fazer errado. Pode muito ocorrer, porque depois a marquinha, ela fica bem sutil. Ela quase não aparece, então fique bem atento na hora do corte, tá? Para que você não corte errado, tá certo? Então, eu vou fazer o corte aqui dela todo e volto aqui pra gente fazer a decopagem, tá bom? Para não ficar muito longo. Voltamos aqui, eu fiz o corte. Aí aqui agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para tirar. Que ele tem 3 películas aqui, ó, do papel. Ele tem 3, tá? Aqui já soltou já logo de primeira, mas geralmente, eu vou dar uma olhadinha no dedo aqui, geralmente não é assim que acontece, tá? Geralmente ele dá um trabalhinho para tirar. Então aqui ele tem só essa película fininha e aqui tem 2. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Tem que molhar o dedo aqui na boca, tá? A moda antiga aqui. Molhar o dedinho aqui. Deixa eu só puxar com a unha aqui para facilitar. Ó, tem 2 películas, então ele tem 3 películas aqui. Então eu vou ter que tirar uma, bem com cuidadinho, porque às vezes ele tá bem grudadinho. Você tira a parte de cima, que é a parte que a gente vai, a parte florida. Eu ponho ela aqui, e aí eu dou um pingo de cola aqui no meio. Você pode fazer com a cola ou com a resina mesmo. Eu vou fazer aqui com a cola só para facilitar para mim, tá? Mas você pode fazer com a resina também, que depois eu vou mostrar para vocês que a gente vai fazer a parte de cima com a resina. Então, aí espalha bem a cola para não ficar com grumo, porque a minha cola é bem grossa. Então, eu tenho que espalhar bem para não ficar com aqueles gruminhos, sabe? Então, espalha bem aqui. Não tem importância se passar um pouquinho da borda, porque depois a gente vai vir com a resina e vai impermeabilizar. Gente, vocês viram que linda que ficou essa peça? O Ricardo ligou para mim todo curioso, querendo saber o que eu tinha usado, né? Então, só vocês que vão ver o vídeo agora que vai saber. Aqui, ó, a gente vem na marca certinho e vai puxando ele aqui. Cuidado para não rasgar. O ideal aqui é você ter um plástico, tá? Põe um plástico aqui, que aí ele vai ficar certinho. Que aí você vai tirar todas as ondulações, caso tenha aqui uma ondulaçãozinha que você vai tirando, tá? Então, essa parte aqui tá seca, então eu vou deixar ela secar bem certinho, pra gente vir com a parte da resina e colocar a parte da resina agora, tá? Que a gente vai impermeabilizar tanto o papel como a nossa peça, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Deixei ele dar uma secadinha, agora eu vou vir com um pincel grande, tá? Mas não precisa ser tão grande assim, porque eu peguei do Alê lá. Roubei lá da oficina do Alê para eu utilizar aqui, ó. Essa resina que eu tô utilizando é uma resina à base d'água. Você vai mostrar embaixo, Alê? Ó, o Alê vai mostrar embaixo, tá? Uma resina à base d'água. Eu gosto de usar essa resina também porque ela não tem cheiro, tá? Para quem tem aí problema com o cheiro da resina, deixa eu mostrar pra cá. Opa, pra cá, pra lá. Pera aí só um pouquinho, gente. Deixa eu centralizar aqui, Alê. Tá bom aqui? O Alê vai mostrar. Pronto. Tá? Ela é bem parecida com a cola mesmo, tá? Mas ela é resina à base d'água, tá bom? Eu compro em material de construção, tá bom? E aí eu dou uma melecadinha aqui no meu pincel e faço uma camada aqui. Sônia, mas que camada grossa, não vai ficar feio? Não vai, tá? Ela fica bem bonitinha, eu gosto porque ela fica bem a cor da peça, ela não altera a cor da peça e ela não deixa com brilho. Para quem quer essa resina aqui para deixar brilho, não vai alcançar esse objetivo, tá? Porque ela não dá brilho, ela fica exatamente da cor da peça, ela fica fosca, igual a peça, que nem essa peça aqui que ela é fosca, ela vai ficar fosca também, tá? Ela não vai mudar a cor da sua peça, ela não altera, tá certo? Se você quiser brilho, aí você tem que utilizar um outro tipo de material, tá? E nem o verniz spray ou a resina que a gente faz aqui no canal também, tá certo? Ó, eu quero agradecer também essa ideia
que veio lá da Eliana Carla. A Eliana Carla que mandou para mim essa ideia, ela fez, permitiu que eu refizesse aqui para vocês. Então, carinhosamente ela me permitiu e eu tô trazendo para vocês essa ideia. Olha aqui essa bandeja, gente, com essa ideia aqui, um pote de sorvete, simplesmente um pote de sorvete. E eu quero mandar um super beijo especialíssimo para Viviane Bregantini. Se eu falei errado, Vivi, me perdoe, tá? Eu conversei com a Vivi agora há pouquinho, é uma pessoa que é uma mulher admirável, cheia de garra, sabe, aquelas mulheres igual a gente, que não desiste nunca, que tem fé, que tem garra, é ela, tá? Vivi, um beijo pra você, muito obrigado pelo carinho, tá? Aqui eu vou deixar ela dar uma secadinha e vou mostrar pra vocês qual a diferença dela bem sequinha e da forma que ela tá aqui, tá vendo que ela tá bem opaca? Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês, vou deixar dar uma secadinha e vou mostrar ela com 2 velas em cima, que vai ficar lindo, tá bom? Até já! Olha aqui o resultado dessa bandeja feito com um pote de sorvete. Gente, ninguém vai acreditar se você falar que você fez com pote de sorvete. Eu acendi uma velinha aqui, tá fazendo fumaceira lascada. Tá vendo, ó? Que coisa mais linda que ficou. Olha que lindeza. Você não diz, gente. Deixa eu tirar essa fumaça daqui, só um pouquinho, porque senão fica aparecendo na câmera, que agora o Bruno falou pra mim que tá aparecendo tudo. Obrigada, Bruno, um beijo pra você, pra Fernanda. O Bruno foi hoje fazer tatuagem lá com a Stephanie, lá em São Paulo. Obrigado pelo carinho de vocês com a nossa família, tá? Olha aqui que coisa mais linda. Lembra que eu falei pra vocês que não dava brilho? Ele dá um brilho muito, muito sutil, muito básico, tá? Bem sutil mesmo, tá? Não tem nada, nossa, mega brilho, tá? E aqui eu passei embaixo também para dar uma impermeabilizada. Eu deixo um pedacinho do gesso aqui, do cero. Existe isso? Existe cero, gente? Não existe, né? Tá vendo aqui, ó? Deixei um pedacinho aqui para que o gesso respire, tá bom? Se caso ele não estiver totalmente seco, é legal deixar um pedacinho, mas bem a bordinha, bem, quase não aparece, tá? Cá estamos então com a nossa forminha e aqui, ó, vou colocar uma velinha aqui em cima, ó, para vocês verem. Na verdade, tem uma velinha acesa aqui também. Mas ela apagou. Deixa eu ver se eu consigo acender essa danadinha aqui que tá apagando toda hora. Esse aqui é uma luminária que a gente fez lá no canal. Quem não viu, vai ver. Eu vou dar uma apagadinha na luz bem rapidinho, tá? Só para vocês verem que lindo que fica, ó. Olha que lindo que fica essas luminárias. Eu acho muito lindo. Vou acender para vocês, só para vocês terem uma ideia. Olha que graça que fica. Cabe 2 velas, tá vendo o tamanho? Um tamanho bem razoável. Cabe 2 velinhas. Deixa eu colocar a etiquetinha para frente, né, para ficar bem bonitinho. Aí sim, agora ficou um acabamento legal. Olha lá, a fumaceira apagou, gente. Então aqui estamos, eu vou deixar só essa daqui. Cá estamos então com a nossa vela acesa em cima da nossa bandejinha. Olha aqui, ó, tá vendo? Sobra um espaço, tá vendo? 4 dedos aqui, ó, de um lado, mais 4 dedos do outro. Então ela é bem grandinha. Deixa eu medir. Quero. Ô, Ale, pega a sua régua pra mim, por favor. Ó, o Ale deu o budinho aqui pra mim colocar. Olha que bonitinho que fica, tá? Então deixa eu só medir pra vocês que eu não medi. Eu não sei se eu medi, se eu medir, vou medir de novo, tá? Aqui, ó, ele tem o total de 16 centímetros de comprimento porque depois vocês me perguntam, eu acabo não tendo na mão na hora, por 11 de largura, tá? Então, 16 por 11, tá certo? Então, cá estamos aqui com o nosso resultado. Vamos colocar aqui nosso budinha. Tá certo, gente? Olha que lindo que ficou. Se você não deixou o seu like ainda, por que não deixou o like? Olha que lindo que a gente fez. Uma peça maravilhosa de gesso, com uma forma super fácil de vocês terem aí, super acessível, que é um potinho de sorvete, tá certo? Deixa o like aí pra gente, que o seu like é muito importante. E deixa o comentário. Tem muita gente falando que o YouTube não tá avisando aí que tá tendo vídeos. Então, deixa o seu comentário para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, que você gosta desse conteúdo e te entregar cada dia mais, tá certo? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Eu te espero.